Vamos saltar o slide para a gente poder ter uma ideia, Marcelo, da próxima pergunta? Então, para o cardiologista, quando é que ele deve iniciar ou vai pensar em iniciar realmente o inibidor de bomba de prótons para gastroproteção? Então, por exemplo, a aspirina é uma coisa comuníssima e os pacientes que têm polimedicações, tem alguns pacientes que... Quais são os casos em que realmente vale a pena? O paciente não tem a doença, mas eu estou tentando ou prevenir um sangramento, ou prevenir uma lesão, ou até o refluxo que ele possa vir a apresentar em função de uma ou mais medicações que ele vai tomar pelo quadro cardiológico. O que é interessante para isso, que nós temos que observar qual risco que esse paciente vai ter de ter uma lesão aguda de mucosa. O que acontece? Nós estamos usando medicações que possam fazer uma agressão na mucosa gástrica, na mucosa duodenal, ou até mesmo em toda a mucosa do tubo digestivo. Nós temos uma medicação que pode diminuir a capacidade de fazer um tamponamento se por um acaso alguma dessas lesões venham a fazer um tipo de lesão e venham a sangrar. Então nós temos que ter um racional. Qual paciente que poderia se beneficiar se nós diminuirmos a acidez do estômago para que nós tenhamos mais oportunidade de uma agregação plaquetária em frente a um tampão de uma lesão de mucosa? Por isso a literatura começou a trabalhar ao longo dos últimos anos buscando segmentar pacientes que vão se beneficiar na gastroproteção. E o interessante da gastroproteção é que nós não precisamos de uma super inibição ácida. Começamos lá atrás, pensando assim historicamente, lá pela ranitidina, que é o bloqueador de H1, bloqueador de histamina, nós tínhamos um efeito positivo, porém, até 28 dias você tinha taquifilaxia, o paciente perdia o efeito da medicação. E aí mostrou-se com os estudos que você precisaria ter um efeito sustentado. Nós estamos lidando com um paciente múltiplo complicado e o paciente que precisa de um tempo prolongado de medicação. Então, nós temos que ter uma medicação que seja assertiva e que vá proteger o paciente. Por isso, hoje nós temos estratificação, e vamos colocar para você estratificação de grupos que realmente possam trazer um benefício. Esse estudo, que foi um estudo lançado pela Associação Nacional dos Cardiologistas, mostrando que como a gente pode fazer uma gastroproteção em pacientes com terapia antiplaquetária ou anticoagulante. Os IBPs são recomendados na terapia antiplaquetária única na presença de fatores de risco, dupla na presença de fatores de risco e na terapia antitrombótica dupla ou triplo, e na terapia anticoagulante única na presença de fatores de risco. E quais seriam esses fatores de risco que a gente poderia imaginar? Primeira grande coisa, a gente tem que pensar sobre o H. pylori. Esse paciente teve uma úlcera no passado, esse paciente já teve um sangramento, esse paciente tem um diagnóstico de H. pylori, e aí vale a pena a gente lembrar que qualquer que seja o paciente, ele tem histórico de úlceras, ou ele teve a erradicação e pós a erradicação, ou ele independente da erradicação, esse paciente merece fazer uso do bloqueador de bomba de próton como gastroproteção. Quando a gente passa a observar um paciente com síndrome coronariana sem elevação, esse guideline saiu em 2020, ele foi recomendado nível 1, a evidência A, para o manejo farmacológico a longo prazo, no uso concomitante do IBP para pacientes recebendo monoterapia, dupla, tripla, história de úlcera péptica, hemorragia gastroduodenal, terapia anticoagulante, terapia naquele momento com uso de DAINES e corticosteroides, se ele tem 2 ou mais desses índices, que é idade superior de 65 anos, dispepsia, doença do refluxo, infecção pelo H. pylori e uso crônico do álcool. Esse tópico eu acho que é muito importante a gente debater, Marcelo, que é do dia a dia do cardiologista, não é isso? Como o paciente vai estar, muitas vezes, com terapia única, muitas vezes o paciente sai com o uso ou só da baixa dose da aspirina, ou sai com o uso do clopidogrel, ou com anticoagulante. Como
Como é que está a realidade do cardiologista hoje? Ele já opta por essa opção de colocar o gastroproteção no seu dia a dia? Eu acredito que isso não é feito. Eu acredito que a maioria não toma. Pelo menos na minha experiência, muitos pacientes vêm, a não ser que ele tenha a queixa digestiva, ele é acrescentado. Mas muitas vezes o paciente não está tomando o remédio e se espera para ter ou não a queixa. Eu acredito que é mais essa forma que eu vejo. O que não é o indicado. Porque você está mostrando claramente os fatores de risco. O interessante, Marcelo, que esses últimos trabalhos mostraram que cerca de 25% dos pacientes passam a ter o risco adicional de ter uma hemorragia, de ter uma interrupção de um tratamento, principalmente quando vem o uso de um anticoagulante, e você vê um efeito trombótico associado logo depois. Então, é um desfecho final, que é a morte, que é o sangramento do paciente, é muito maior. Quantos pacientes estão envolvidos nas nossas emergências do dia a dia, nossas, com paciente com sangramento, e aí vive a interface do gastro, do intensivista, do cardiologista. Pô, o que vamos suspender? Como vamos suspender? Talvez esse momento, Vitório, vai ser muito importante para que nós alertemos qual é o paciente que já sai do consultório do cardiologista, independente do sintoma gastrointestinal, mas já com a gastroproteção. O que você acha, Vitório? Também tem um aspecto que é muito interessante, que o AS é o mais potente inibidor da COX-1, mesmo na dose de 100 miligramas. E reforçando ainda mais o aspecto da idade, o paciente acima de 60, 65 anos, por que essa preocupação? Porque o número de células mucoide diminui. Então, você diminui a defesa desse estômago. Então, você precisa diminuir a acidez desse estômago no uso de AS. E os IBPs, eles realmente não têm um fenômeno de taquifilaxia, então você protege já desde a primeira dose. Perfeito. Vamos passar para o próximo? Não esperar o sintoma. Não esperar o sintoma. Então, esse trabalho que eu recomendo a todos, que é a visão do cardiologista. Eu estou aqui com o olho do cardiologista, com a bênção de um super cardiologista, nosso querido Marcelo, e que os EBPs são recomendados em terapia antiplaquetária única na presença dos fatores de risco, história de doença péptica, tratamento concomitante com anti-inflamatório não esteroides ou esteroides, e 2 dos seguintes pontos: mais que 65 anos, sintomas dispépticos e sintomas da doença do refluxo. Também são recomendados na terapia dupla, na terapia antitrombótica dupla ou tripla. Também é recomendado no uso de anticoagulante único ou na presença de fatores de risco, que são pelo menos dos abaixos 75 anos, história de doença péptica e uso concomitante de DANIs. Então, quanto maior for a idade, quanto maior for a comorbidade, quanto maior for o uso do antiagregante ou adicionado o uso do anticoagulante, maior vai ser o risco. E esse risco é muito importante porque a gente tem que ter sempre a noção que o paciente vai se complicar. Vamos lá, Marcelo. Bom, nós queremos aprender com vocês também como é que são as gerações que nós temos dos IBPs e qual é a importância de nós termos essa digamos, classificação, as diferentes gerações, quais são os avanços que foram sendo mostrados com os novos medicamentos ou aqueles que são mais antigos em relação aos que nós dispomos hoje. Gostaria de ouvir isso de vocês. Vitório. Bom, então, eles são semelhantes e são diferentes, né? Eles são semelhantes, que é a mesma classe terapêutica, inibidores da bomba, e tem as suas diferenças, porque cada uma dessas gerações implica em grupamentos associados à molécula central que diferenciam principalmente a farmacocinética e a farmacodinâmica. Então, vocês veem que você tem a primeira geração na coluna esquerda, a segunda geração na coluna direita de cada um das moléculas. E esses quirais, né,
eles são um pouco diferentes das moléculas originais. Eles geralmente acrescentam alguma diferença em termos farmacológicos dos seus originais, e a gente vai se especificar um pouco mais entre eles, né? Então, o que é uma mistura racêmica? É uma molécula com 2 subunidades. Por exemplo, o fluoxacin é racêmico, o levofloxacin é um enantiômero. Isso acontece em todos os IBPs, pode passar. E só o rabeprazol não teve o seu enantiômero. Agora, particularmente falando do pantoprazol magnésico, esse nosso que é da Apsen, você tem uma farmacocinética diferente da do sódico. Eles são diferentes, sim. Você tem um tempo de ação dele pelo menos 23% superior ao sódico, pode passar. Você tem também umas características próprias da molécula, que são o baixo efeito colateral, pode passar, e quando comparado com o sódico, ele é tanto melhor na 4ª semana quanto na 8ª semana. Então, ele tem uma porcentagem melhor de cicatrização e de melhora dos sintomas, pode passar. Comparado também diretamente com esomeprazol, pode passar, um trabalho com um desenho bastante robusto. Vocês veem que eles são semelhantes na 4ª semana, mas eles começam a se diferenciar na 8ª semana com um P menor que 0,05. Então, vocês têm um efeito, né, mais prolongado, um período de proteção melhor após a 4ª semana, quando comparado. Pode passar. Então, assim, pensando tudo isso, e que é interessante, se nossos colegas quiserem também mandar pelo nosso chat daqui, vocês podem mandar a alternativa grau A, ou assertiva B, C, D ou E para todos vocês, que a gente gostaria de saber de vocês na necessidade da supressão ácida profunda. Qual dos pilares que você escolheria? Custo-efetividade. Hoje nós temos uma população que não tem tanto acesso, cada vez mais difícil ter acesso, e custo é algo muito impactante na manutenção do tratamento. Tá? A característica farmacocinética, como você explicou, talvez por ter aí o nosso pantoprazol magnésio, tem essa opção de ser uma droga muito mais linear, uma absorção muito mais linear, se tem uma possibilidade de maior absorção a nível do adenal, tem um tempo maior plasmático, isso oferece com que ele fique mais tempo ligado, isso vai dar um efeito posterior na inibição ácida. Essa inibição ácida, a gente que da fisiologia explica sempre para todos os colegas, Marcelo, que é manter o tempo de exposição dentro do estômago, que é o pH do estômago acima de 4 por mais tempo. E os estudos de segurança. Eu acho que quando a gente fala em terapia de forma prolongada, a gente tem que falar de segurança. Então, nós temos uma droga que é testada de muitos e muitos anos, uma droga que tem, pelo menos, aí uma longa estrada, com um efeito maravilhoso para o paciente, que é a adesão que o paciente tem, a resposta clínica e a experiência pessoal. Então, se vocês quiserem mandar para a gente, eu acho que isso é importante. Eu, pessoalmente, Vitório, escolho todas. Também. Todas elas. Porque os estudos mostram que o que leva o paciente a não ter uma adesão terapêutica ou a falência terapêutica é a não utilização da medicação de forma correta. É o médico não fixar, não conseguir interagir ou conectar o paciente a tal ponto que o paciente não consegue aderir porque ele não consegue compreender a necessidade de tomar medicação por muito tempo.
Então, isso aí, eu acho que a gente tem essa esfera de montar o quebra-cabeça da origem, da efetividade, segurança, custo, farmacocinética e experiência. E isso faz a diferença. Cada vez mais a gente mostra que tem dados muito específicos para isso. E aí eu falo para você, Marcelo, qual é a sua dúvida como cardiologista frente a isso? Bom, então, uma das coisas que preocupa é o uso prolongado do medicamento. E esses pacientes vão precisar usar o inibidor de bomba por um tempo indefinido. E qual o perfil de segurança melhor entre eles e também que você facilita a adesão, que você chamou a atenção também, que é extremamente importante essa adesão. Vitório, quer começar? Bom, facilitar, um dos grandes problemas de tomar remédio cronicamente é justamente a adesão, né? Esquece ou acha que está melhor, então para de tomar. E existe um estudo bastante interessante, isso daí é muito mais veiculado na psiquiatria, mas existe um estudo aqui em relação aos IBPs justamente com isso, que é a aceitabilidade, ou seja, a aceitabilidade está diretamente relacionado à adesão. Então, uma medicação que você seja barata, uma medicação que seja efetiva, poucos efeitos colaterais, que apesar de a gente recomendar tomar no jejum, mas eventualmente não tem problema de tomar após o café da manhã, tudo isso faz com que aumente a adesão do paciente. Vocês têm IBP que se toma depois, perde 50% da absorção. Então, praticamente você deixa de tomar aquele dia. Então, isso são parâmetros fundamentais que fazem com que o paciente ele seja aderente às suas orientações. E é interessante isso, o efeito de segurança é muito importante, Marcelo, porque nós temos que lembrar que nós estamos diante de um paciente com polifarmácia. Estamos diante, na maioria das vezes, de um paciente idoso com comorbidades, paciente que muitas vezes está diante de outras afecções e que nós vamos incluir mais uma medicação para um seu arsenal terapêutico. E aí nós temos que ter uma droga que não cause nenhuma interface, tanto do ponto de vista como classe, que é de supressão ácida, quanto também de interação medicamentosa do ponto de vista farmacocinético. Lembrando que nosso IBP ele é metabolizado pelo citocromo P450, porém, como o Vitório mesmo gosta, ele tem proteção por onde? Qual é a preferência dele, Vitório? Qual CIP que ele tem a preferência? Eles têm dois CIPs principais, todos eles, né? Mas ele tem o CIP 2C19 e ele praticamente não induz a enzima, ou seja, ele faz com que não seja uma indução enzimática e isso leva a não ter interação medicamentosa. Como também ele, além do citocromo, ele é metabolizado por enzima citosólica não citocrômica. Então, isso faz uma boa segurança e isso garante uma falta de interação medicamentosa. E, Marcelo, isso é importante para ti, porque ao longo dos trabalhos mostrou-se o quanto que tinha uma interface entre o clopidogrel e o omeprazol e o esomeprazol. Ao longo do tempo, o FDA abriu várias e várias conexões assim, de alertas de segurança. Os trabalhos ainda não são tão consistentes, nem para total aprovação, nem para total liberação, para que esse paciente realmente continue. Então, hoje, o pantoprazol magnésio oferece um maior perfil de segurança frente a todos esses pacientes, o que é interessante para que nós tenhamos a utilização a longo prazo. É um pequeno comprimido que tem um revestimento entérico, que dá para que o paciente possa tomar e que nós temos um alerta só que não pode ser dissolvido, não pode ser quebrado para isso daí. Tá? E quando a gente passa a falar sobre isso, a gente dá para o paciente uma tranquilidade. Muitos estudos saíram sobre o efeito adverso do IBP.
Esses estudos não têm uma consistência, são heterogêneos. E nós temos um fator chamado de fator de Hill, que é a heterogeneidade de todos os estudos, onde mostra que nós não conseguimos correlacionar entre um sintoma ou uma apresentação e realmente com IBP. Mas a gente abre um alerta, que é um alerta que para um acompanhamento no dia a dia, Marcelo, para um paciente idoso, mensurar vitamina B12, mensurar magnésio, mensurar o cálcio, mensurar o ferro, isso é do nosso dia a dia. O paciente não pode ficar solto, o paciente precisa de uma mensuração. Então, para o colega que está nos acompanhando, e a droga é segura, nós temos hoje cerca de 30% da população utilizando, o risco de demência é mínimo, os trabalhos são muito, muito pequenos, muitos trabalhos mostram que não tem risco nenhum, outros com riscos menores, pequenos. Risco de fratura, muitos dos pacientes têm osteopenia, osteoporose e que a gente não consegue correlacionar o efeito causal se realmente é o inibidor de bomba, mas nós temos pólipos de células fúngicas, esses sim, são pequenas verrugas, pequenas lesões na camada gástrica que não tem uma interface de malignidade maior. Esse é muito apresentável. O inibidor da bomba de próton tem uma característica também, que é uma diminuição dessa barreira química que tem dentro do estômago. Então, você tem mais acesso do conteúdo orofaríngeo, da microbiota orofaríngea para o tubo digestivo. Então, o paciente vai poder ter mais um supercrescimento bacteriano, vai poder ter mais infecções entéricas, principalmente com Clostridium, onde você tem, com o avançar da microbiologia, a busca de microbiota avançada, ou da gente poder fazer probióticos de proteção, vai ser a tendência cada vez mais, para a gente poder repovoar a flora intestinal como proteção. Mas os outros, a alteração renal é muito pequena, alteração de câncer gástrico, como foi lançado, muitos dos pacientes são heterogêneos, são pacientes que realmente já tinham lesões gástricas a mais, tanto que a FBG lançou um anunciado dando proteção. O fator do médico é muito importante, que o médico, principalmente o cardiologista, que vai pegar o paciente, poder bater o martelo, não, tenha calma, a droga é segura, nós vamos monitorar, nós vamos acompanhar. O grande segredo é saber se o paciente realmente precisa. Se um paciente teve uma hemorragia digestiva, teve uma alteração coronariana, passível de ser avaliada, fez os exames, não mostrou nada, o paciente sai do hospital, esse paciente precisa continuar usando o inibidor de bomba? Não. Um dos maiores fatores de utilização é o uso inadvertido, inadequado do inibidor de bomba. E aí a gente deve levar o paciente a uma desprescrição. Mas vamos seguir para nosso avançar e nossos colegas interagem. A segurança, a gente já falou um pouquinho mais sobre como a gente vai falar sobre esse metabolismo. A gente falou da metabolização hepática do citocromo P450, não foi isso, Vitório? O que você gostaria de complementar? Então, aqui vocês veem, né, que está assinalado aí que o pantoprazol ele tem uma outra via de metabolização, isso dá muita segurança. E essas outras duas enzimas citocrômicas, o pessoal entende como se fosse 100% de metabolismo. Não é 100% de metabolismo. Isso é um pouco mais que 80% de metabolismo. E outros dois parâmetros interessantes é que a maioria das medicações são metabolizadas por 3A4 e não para o 2C19, ou seja, é lógico que o 2C19 ele tem o polimorfismo, tem os alelos com diferentes atividades, mas isso quer dizer que a maior parte das medicações não são metabolizadas ali. Então, a significância desses dois dados é bastante interessante para a gente ter na cabeça. O polimorfismo é um dado também, Marcelo, que para vocês cardiologistas é importante saber disso, porque a paciente que tem um metabolizador rápido, esse paciente vai consumir a droga de forma muito mais rápida.
Então, nós não vamos ter, talvez, uma suficiência de bloqueio ácido necessário para grandes necessidades. Digamos, uma esofagite severa, uma úlcera. Esse é um paciente que realmente poderia precisar de uma supressão ácida um pouco mais avançada. Felizmente, é uma minoria no nosso meio. Não é geralmente é o paciente mais caucasiano, é um paciente que mais voltado para um paciente oriental, onde ele é um metabolizador rápido. O outro lado, um metabolizador lento, aquele paciente que vai ficar com mais tempo com o inibidor de bomba e você vai ter a carga do inibidor de bomba. O Vitório falou muito bem sobre como nós podemos maximizar isso daí, que é uma observação. Se a gente for olhar, Marcelo, a maioria dos estudos que nós temos hoje, estudos muito bem controlados, estudos muito bem feitos, com drogas de origem determinada. O grande detalhe é que muito do que a gente pega dos ozóis hoje vem de farmácias manipuladas. De onde está vindo essa droga? Como está sendo manipulada? Como está sendo armazenada essa droga? Por isso, nós não temos uma segurança numa farmacocinética, uma farmacodinâmica para o paciente. Então, o paciente, às vezes, não atinge um patamar de cicatrização, muitas vezes porque não tem uma droga de origem adequada. Então, quando esses estudos mostram a dose equivalente de todos os inibidores de bomba, num desfecho final a longo prazo, nós teríamos uma cicatrização, Marcelo, muito mais efetiva e todos de forma similar. O grande detalhe é onde está vindo a origem da medicação. Por isso, você escolher uma origem adequada, de um bom laboratório, não deixar manipular o inibidor de bomba, realmente é uma atitude muito mais plausível para o nosso paciente.